Olá, bom dia. Hoje é o dia 22 de agosto e nossa meditação ainda se encontra em Romanos capítulo 12, verso 2. E vamos meditar sobre a vontade de Deus e a graça de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa inteligência, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Mas o que é a vontade de Deus? Ele não está dizendo aqui que nós vamos entender, mas para que a gente possa experimentar a vontade de Deus. Ter esse discernimento da vontade de Deus, a gente possa compreender no nosso espírito, através desse discernimento, qual é esta vontade de Deus. Porque às vezes a gente confunde a nossa vontade com a vontade de Deus. A vontade de Deus, primeiramente, na Bíblia, ela é soberana. Ou seja, Deus é soberano, sua vontade também é soberana. Isso quer dizer que Deus não vai mudar a sua vontade para fazer aquilo que você pediu, aquilo que você quer. Deus nunca faz aquilo que você quer se o que você quer é contrário à vontade soberana dele. Você pode espernear, gritar, falar em línguas, jejuar durante 40 dias, orar sem cessar. Se não for na vontade de Deus, Deus não pode fazer porque ele vai contra a sua própria vontade. Imaginemos que alguém estivesse intercedendo para que Jesus não fosse crucificado. Olha o que Lucas nos diz quando ele escreve aquilo que Pedro falou na mensagem dele, me parece, a mensagem de Pedro. Atos capítulo 4, verso 27 e 28. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se juntaram não só Herodes, como também Pôncio Pilatos, como gentios e os povos de Israel, se levantaram contra o Senhor, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado no que se havia de fazer. Ou seja, a vontade de Deus Deus já havia decidido na sua vontade soberana que o seu filho seria crucificado. E Paulo fala em Galatas 4:4 que foi na plenitude dos tempos. Ou seja, no dia D, como se diz aqui, né? Com o desembarque dos aliados na Normandia, aqui na França. Foi no dia D, no dia que tinha que ter sido. E foi a vontade de Deus que decidiu. O Estado romano, representado pelo Pôncio Pilatos, o Estado religioso de Israel, representado pelos povos de Israel, e mesmo eu e você, os gentios, pelo menos os gentios da época, os outros gentios, o rei Herodes, que não era judeu, mas que governava, entre aspas, na Palestina, se levantaram contra o ungido do Senhor para executar aquilo que Deus já havia decidido na sua vontade soberana. Gênesis 3,15, o proto-evangelho. Aquele que vem para pisar na cabeça da serpente, esmagar a cabeça da serpente e, no processo, ser ferido em seu calcanhar. E todo o Antigo Testamento você vai encontrar essa linha vermelha que fala do sacrifício do Messias. Vontade eterna de Deus, Cordeiro de Deus imolado antes da fundação dos tempos, do mundo, diz Pedro. Interessante que esses homens, essas pessoas serão utilizados para executar a vontade de Deus. Então, como você pode discernir essa vontade soberana de Deus se você não tiver a sua inteligência transformada pelo Espírito Santo? Você não tem como. Porque o homem natural não consegue entender essas coisas. Só o homem espiritual pode entender isso. Se você quiser entender por que Jesus foi crucificado, você pode ouvir todas as outras mensagens sobre a graça de Deus em Romanos, você vai entender por quê. Porque está escrito, né, nessa carta de Paulo aos Romanos. A gente não vai falar sobre isso agora, mas o que é importante saber é que isso faz parte da vontade eterna de Deus. 1 Pedro 3,17 diz o seguinte: porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Ser perseguido não é coisa boa. Mas se você tiver que ser perseguido para guardar a sua fé, como muita gente fez e ainda continua fazendo, essa é a vontade de Deus. Deus não quer que você sofra, mas se você tiver que escolher entre o bem e o mal, e se escolhendo o bem você vai sofrer, a vontade de Deus é que você sofra. Como você discerne esse tipo de vontade? Que é muito diferente da sua vontade, da vontade dos homens.
Se você não for transformado pelo Espírito Santo, você não tem como entender essa vontade. Ainda hoje, muito mais do que antes, a igreja do Senhor é perseguida. Em certos países do Oriente Médio, a igreja é crucificada nesse exato momento. A igreja está sendo jogada na cadeia. A igreja está sendo perseguida. A vontade de Deus não é que a igreja seja perseguida, mas a vontade de Deus é que a igreja continue sendo fiel a Ele. E se às vezes, para ser fiel a Deus, você tem que ser perseguido, a vontade de Deus é que você seja perseguido então. Agora, como você vai entender isso? Só realmente sendo transformado pelo Espírito Santo, você pode entender isso. Um outro texto que fala de vontade de Deus é Efésios capítulo 1, verso 11. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Você pode fazer o que quiser, Deus sempre vai fazer aquilo que a sua própria vontade decretou. Deus não quer que ninguém pereça, está escrito. Essa é a vontade de Deus, que ninguém pereça. Mas muita gente vai perecer. Aqui está escrito, nesse texto de Efésios capítulo 1, que não nesse versículo, mas em outro versículo do capítulo, que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. E Ele vai colocar tudo em ação, vai movimentar céu e terra para que aquilo aconteça, porque essa é a vontade dele. O mais difícil, que nos era impossível, ele fez. Ele morreu por nós. Paulo, falando à igreja de Éfeso, aos líderes da igreja de Éfeso, no livro de Atos dos Apóstolos, ele diz para os líderes dessa igreja: tomem cuidado, cuidem da esposa do Senhor, por quem Deus derramou o seu sangue. Deus nos comprou com um preço muito alto. E mesmo esse preço alto é um preço predestinado antes da fundação do mundo, nos diz Pedro. E Apocalipse também. Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Vontade de Deus. Ninguém pode ir contra essa vontade. Fizeram tudo que puderam para impedir que Jesus reinasse. Ele até o mataram. Mas mesmo o fato de terem crucificado Jesus fazia parte da vontade de Deus. Você nunca vai poder ir contra a vontade de Deus. A única coisa que você pode fazer é deixar o Espírito Santo te transformar para que você possa discernir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Que Deus te abençoe.